Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks e hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo quer: crescer. Na verdade, todo mundo tem esse sonho ou essa vontade de escalar os negócios. Mas a verdade é que a gente precisa estruturar para que esse seja um passo consistente e, na medida do possível, seguro, porque sempre todo crescimento envolve risco. E para falar disso, a gente recebe hoje Thiago Koch, que é sócio fundador e uma das mentes por trás dos famosos hambúrgueres do Burger. Bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, boa tarde. Bom demais, estou aqui, curioso, interessado, empolgado. Vamos conversar, contar do crescimento, esse eterno estica e puxa. E vamos nessa, contando uma história aqui que vai ser legal. É sempre mais bonito quando a gente vê de fora, né? De dentro é sempre um grande... Sim. A gente tem o jargão sangue, suor e boletos. Exatamente. Sangue, suor, boletos e homens, cabelos a menos. Sim. Mas vamos nessa, tudo certo. Cabelos a menos. Mulheres, cabelos brancos. Exato. Mas pega o cabelo também. Me conte, a nossa TV bichou, hein? Mas vamos lá, me conta uma coisa. Primeiro, conta do seu histórico no mercado antes do Burger. Conto. Vamos lá. Sempre fui uma família que tinha encontros familiares com gastronomia e minha avó era aquela avó moda antiga que fazia grandes refeições, grandes eventos gastronômicos, vamos dizer assim, em casa. E de todos os netos, eu era o único que realmente ajudava. O meu intuito era sempre ajudar, assim. Eu ficava lá, eu entrava, ajudava, peguei interesse, fui crescendo. Aí, quando mais velho, cheguei lá para os meus 17, 18 anos, minha mãe teve uma pousada em Ubatuba, eu ajudava, auxiliava e fazia coisas de gastronomia na pousada, e aí aquilo ali foi se mostrando como algo que tinha um vínculo, que eu poderia achar uma profissão ali. Eu tinha muita dúvida do que eu ia fazer, faculdade, etc. Aí, quando chegou um momento que, sinceridade, foi por dinheiro mesmo, assim, eu precisava começar a trabalhar, conversei com um amigo meu, que hoje é meu sócio, o pai dele tinha um restaurante, ficava na São Walter, ali em Pinheiros, chamava Fidel, era Sim. grande, tipo, era, sei lá, grandes buffets que se tem hoje em dia, o Fidel acho que foi um dos que primeiro fez lá para trás. Aí eu entrei lá e comecei a trabalhar ajudante de cozinha. Cortava, picava, lavava, ajudante pede, fala que eu era o pia, eu não era o pia. Eu tinha um pia lá, mas caí na pia várias vezes na minha vida. Quem nunca, né? Vários. Nossa senhora, me lasquei. Aí comecei a trabalhar lá, aí boa, legal, passei um período, fiquei quase 2 anos lá trabalhando, eu era estagiário, cresci e tal, fui andando. Aí uma hora eu olhei e falei assim, tá dando certo esse negócio. E aí eu comecei a me especializar, fui fazendo cursos livres, etc. Minha família não tinha muito dinheiro, gastronomia na época era muito caro, a gente está falando de 99, 2000, gastronomia era muito caro ainda e tal. E eu falei, beleza, eu não vou conseguir estudar, então eu vou me aterrar de trabalhar nesse negócio. Eu quero crescer, quero me destacar e por aí foi. Aí passei quase 2 anos lá trabalhando, aí surgiu uma oportunidade para eu ir pro antigo Le Vin Bistrot. Tá. E aí, Le Vin Bistrot e tal, mas na verdade teve uma curva nesse caminho, eu caí num outro restaurante que era do grupo do Le Vin Bistrot, que chamava Lamy, que era, vamos dizer, filhote do Café Antique. Eu peguei o fim da era de mudança do Café Antique, aí abriu o Lamy, trabalhei lá, comecei a trabalhar com gastronomia francesa nesse momento. Rapidamente ali passou por uma situação de equipe, o cara que ia ser meu primeiro cozinheiro, ia ser auxiliar dele ali, ele saiu, caiu no meu colo, sempre fui enxerido, falei, beleza, vamos nessa, topo, e comecei a trabalhar. Naquele momento foi quando veio a grande virada de chave na minha vida, que eu comecei naquele modo de trabalho de restaurante insano, 2 horários, 6 por 1, aquela loucura assim, mas as coisas foi vingando. O chefe de cozinha na época lá era o Marcílio Araújo. O Marcílio Araújo era um cara muito bom, muito técnico, ensinou muito pra mim. E aí dali desse Lamy, migrei pro Levan, fiquei trabalhando no Levan. Aí me tornei chefe de cozinha no Levan, fiquei lá um tempo, quase 5 anos, 6 anos, uma coisa assim. Saí de lá,
tive uma passagem rápida por um restaurante que simples, não foi nada relevante. Aí depois disso, esse restaurante que eu tava me incomodando, surgiu a oportunidade para mim e eu fui pro Mestiço, para trabalhar com a Iná. Aí trabalhei no Mestiço, fiquei quase 2 anos no Mestiço, aprendi muito sobre processo no Mestiço. Acho que de tudo que eu hoje penso em processo, a primeira semente foi no Mestiço. Lá era um reloginho o jeito que aquele lugar trabalhava e era... Ela é uma loucura, né? Ela é uma pauleira entidade... o tempo todo, ela é fera, muito legal, trabalha, pra caramba, desde sempre. E é isso, lá foi onde eu tive uma escola de, tipo, como escalar um pouco o meu negócio. Né? Como eu disse, a sementinha surgiu lá. Aí fiquei no Lamy, no Mestiço, passou esse tempo. Aí o Francisco Barroso, o antigo do Levan, me chamou para um projeto novo de restaurante italiano, que ele abriu, que era na Ministro Rocha, e aí era o Figurati. Tá. Foi um restaurante que teve uma história bem meteórica, abriu, encheu, logo não se encaixou, mas eu saí de lá por outras questões particulares, etc. E aí saí de lá eu fui pro Beato, na Rua dos Pinheiros. Tá. O Beato, eu fiquei no Beato como chefe de cozinha, foi a primeira vez que eu realmente assinava cardápio, etc. No Beato, saí do Beato, trabalhei lá uns 3 anos e pouco. Aí o Beato teve uma fusão com o Epice e eu tive a chance de trabalhar com o Landgraf. Aí passei um período trabalhando com o Landgraf no Epice. Enquanto eu estava no Epice, surgiu a oportunidade para mim abrir o negócio do Burger. Então, olhando daí para trás, eu aprendi a cozinhar base, cortar, picar no Fidel, refinei na gastronomia francesa no Levan, aprendi processos no Mestiço. Aprendi a ser chefe no Beato e refinei mais ainda e aprendi sobre paladares mais modernos e processos de gastronomia como um todo no Epice. E aí eu fiz o Burger e tô aí. Como é que nasceu o Burger? Eu, 2 amigos de colégio, a gente sempre flertou com a possibilidade de trabalhar juntos, que a gente é bem amigo mesmo, e nunca dava certo, porque o negócio que eles tinham não tinha o meu perfil e eu estava no sonho de me tornar um grande chefe de cozinha, de trabalhar e tal. Foi quando eu estava no Epice, e aí eu olhava para trás e falava assim, toda essa minha carreira assim, eu não consegui realizar financeiramente mesmo. Nada na minha vida. Tenho um bom nome de gastronomia, trabalhava há muitos anos, ganhava relativamente bem, mas não dei o passo adiante. Assim. E me considero um cara como cozinheiro, eu sou cozinheiro mesmo, assim, se me perguntar a minha profissão, eu sou cozinheiro. Sei fazer muita coisa, aprendi a fazer muita coisa. E eles falaram, vamos fazer alguma coisa. E era o ponto da Vila Nova Conceição. A ideia de hamburgueria, ela não surgiu logo de cara, ela surgiu num contexto de estudo de concorrência do bairro, tá. que tinha lá. Lá só tinha uma hamburgueria clássica na avenida do Chico Hambúrguer na Ibirapuera. E tinha o falido fechado, falido não, errado, o que fechou o Stop Dog na Afonso Brás. Mas o Stop Dog estava meio parado no tempo e era a demanda que se tinha ali. Aí a gente olhou para aquilo e falou, boa. Tem um espaço Tem um aqui. espaço para hamburgueria. Eu gosto dessa ideia também. Eu acho que é legal as pessoas ouvirem isso, porque às vezes a gente fica psicopata numa ideia que a gente teve e às vezes você tem um ponto e o ponto está te dizendo outra coisa, né? Fala, tem outro lance aqui que tem oportunidade de fazer o bairro, já tá te dando um caminho. Sim, exatamente. É porque é um pouco isso, assim. Acho que se você quer ter um restaurante, a primeira coisa que você tem que ter é um cozinheiro. Sabe? Depois você vai ter que ter o fogão, a coifa e as coisas vão caminhando. Mas não dá pra você querer ter um restaurante sem você ter um cozinheiro. Você não precisa ser o cozinheiro, mas você precisa ter um cozinheiro na equipe. E o cozinheiro te proporciona isso, você poder pensar em o que você vai fazer. Aí foi isso. Aí na Vila Nova Conceição, olhamos para isso e naquele momento era o tempo que estava na moda demais aquela história, muito gente falando Obama, Five Guys, Shake Shack numa ascensão absurda, In-N-Out, um mito, tudo muito surgindo. Aí, vamos fazer um fast casual de hambúrguer. Aí decidimos montar o Burger. A ideia do nome do Burger surgiu de Bulgari, não tem nada a ver, mas foi a junção de palavras e aí Bulgari, li, pensei Burger, surgiu, tinha espaço, gravamos o ENPI, etc, foi embora.
Abrimos a loja, começamos ela com um grupo societário um pouco grande, depois foi se diminuindo, mas rapidamente lotou. Então era realmente o produto certo para a região. Lotou. Tipo assim, eu tô falando de lotar a casa, assim, lotar em, sei lá, 2, 3 semanas. Lotar. E lotou com consistência, né? Tipo, ele tava sempre cheio. Eu fazia cozinha, fila de espera, fazia tudo, assim, eu falava filas de espera por aproximação, assim, eu lembro de eu falar, tipo, 3 horas de espera. Normal. Tipo, frequentemente acontecia isso. Era um absurdo, assim, de movimento que acontecia. Eu nunca tinha visto nada parecido, assim. Hoje vocês têm quantas casas? A gente está operando agora com 32 casas no Brasil. Tá. Brasil, diga-se São Paulo, interior de São Paulo, Rio e Brasília. A gente tem 6 unidades em Portugal e a gente está com mais 7 unidades em obra no momento. Tá. E essas unidades para cá, nas mesmas Essas cidades? unidades a gente está primordialmente focando em São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, onde a gente acredita que tem sombras de mercado para a gente entrar com o nosso produto. Assim, não é uma questão de tipo, vou abrir no mesmo raio. Assim, é realmente assim, ampliando um pouco o leque e abrindo e olhando esses pontos, sombras de mercado que a gente enxerga. É a maior em número de lojas? Olha, eu acredito que fora os gigantes, assim, né, de grandes canais de fast food, eu acho que a gente Grandes é redes, a maior rede de hambúrguer do Brasil, acho que somos nós, assim. Tipo, penso que vai ter, sei lá, Bob's, BK, McDonald's, Madeiro, e aí depois, se tem alguma outra, talvez seja, sei lá, uma franquia temporária, esses movimentos que são meio malucos que acontecem aí, mas, tipo, que tem loja que está operando com história mesmo, acho que somos os maiores, sim. Todas próprias? A gente tem algumas franquias, mas elas são parceiros de desenvolvimento. Tá. Então, se perguntar que a gente vende franquia, a gente não vende franquia. Tá. Você tem sócios operacionais? São sócios operacionais que definem algumas áreas e aí, vamos dizer assim, eles pegam um cone e eles trabalham esse cone para fazer expansão. Mas de todas as que eu falei, são tipo 8. Tá. Me conta uma coisa, eu queria que o tema desse nosso episódio fossem os pilares fundamentais para ganhar escala. Uhum. Né? Quais são, na sua opinião, esses? Depois a gente pode aprofundar em cada um pouquinho. Deixa eu ver no meu olhado, ninguém faz nada sozinho. Uhum. Então, assim, você precisa pensar que você não vai conseguir fazer sozinho, você não vai resolver sozinho, você precisa absorver o máximo de inteligência que o seu vizinho, o seu parceiro tenha e por aí vai. Lá para trás, no começo do negócio, teve um momento que o meu sócio, o Beto, ele olhou para mim e eu vindo com uma escola de gastronomia francesa, imagina como eu não era fresco em relação à batata frita. Né? E ele olhou para minha cara e falou assim, você quer vender 100 quilos de batata frita ou a gente vai fazer no nosso plano de rede e a gente vai vender, sei lá, 100 toneladas. 100 toneladas de batata frita. Aí naquele momento a gente deu um estalo na minha cabeça, foi uma virada de chave. E aí isso fez com que eu sempre tenha que causar um grande brainstorm e estressar muito o tema para como eu conseguir, vamos dizer assim, subir na cadeia de fornecimento e aprender como funciona a fábrica, como funciona o processo, como funciona todo da semente até o fruto do meu negócio. Assim. Então, acho que o ponto principal é isso, escolher parceiros, entender se esse parceiro vai conseguir fazer, entender qual que é a limitação dele e se interessar por, sei lá, linhas de produção, fábricas e como um todo, porque esse é um negócio extremamente necessário. Você não vai conseguir fazer, sei lá, um número exorbitante de grande volume querendo resolver tudo dentro de casa, assim. Você vai bater no poste. Então, um dos pilares fundamentais, cadeia de supply, né, e ter bons parceiros. Exatamente. Depois a gente volta em todos, até porque eu quero te perguntar de um case. Eu sei que a Fechou. Seara, que é super nossa parceira, é sua parceira também. Sim, faz tempo, hein? E aí queria ouvir um pouquinho dessa história. Até porque vocês vão estar no The Town, né? Final de semana. Bom, já fizeram final de semana passado, vão fazer final de semana que vem. Isso. Com a Seara. Com a Seara. A Seara convidou a gente para fazer a operação deles, né? Então vamos dizer, um restaurante, uma hamburgueria Seara, que vai ter lá no The Town. A nossa vai ser na área VIP, então tem 2 operações, como Seara lá, Seara Gourmet. Tem a Seara Gourmet, que a gente vai estar operando, e tem a Seara Experiência. Aí a Seara Experiência vai ter uma dinâmica lá, com pessoas para sentar, quase como um jantar gastronômico lá. E a gente vai estar trabalhando, montando 4 sabores de hambúrguer, definidos por eles lá, e a gente montou receitas em parceria. Legal. E topamos essa aventura, essa loucura. Acho que são quase 40 mil hambúrgueres que a gente vai fazer durante o evento. E assim, é isso. Vou lá comer, hein? Fluxo intenso. Que estarei lá.
Vamos nessa. Bom, beleza. Cadeia de fornecimento é a primeira. Segundo pilar. Segundo pilar, comer. Saber que o que você está comendo, ele partiu do primeiro pilar, que é a escala. Você comer e você saber filtrar e entender que assim, aqui tem potencial para eu adequar para o que eu desejo, ou eu estou batendo num muro de uma empresa ou uma indústria, ou seja lá qual for, que é engessado e eu vou ter que fazer o dele. Porque se você for pensar que você está trabalhando com algo que seja muito de varejo, você nunca vai conseguir ser especial na hora que você está montando o seu produto, né? Então, assim, acho que você precisa entender, comer, saber filtrar que aquele cara funciona, porque a coisa que você mais recebe é ingrediente industrial ou ingrediente de escala que não tem qualidade, mas existem os que têm qualidade. Sim. Então, assim, é comer para entender e identificar se aquele cara ele tem só volume ou se ele tem só qualidade. Tem várias empresas que são gigantes que já chegaram até a gente propondo coisas incríveis, lindas, maravilhosas a nível de processo, escala, etc, etc. Mas você chega lá na hora de fazer a curadoria dos seus ingredientes, você come e fala assim, não vai. Então eu acho que assim, é você saber, eu falo comer, mas é você saber identificar a curadoria de quem tem potencial de você conseguir afinar e mudar, sei lá, um detalhe que seja que vai fazer a grande diferença. Mas esse pilar está ligado ainda à cadeia de supply, ao fornecedor, ou está ligado a sabor? Você diria que esse é o pilar sabor? Não, é que vai até mais além. É textura, é sabor, é textura. É você saber se o cara tem processo para ele te entregar e você comer esse negócio e você perceber se ali teve algum processo de tipo congelamento e descongelamento que está dando errado. E aí está completamente no supply chain como um todo, assim. Então, você identificar e saber que esse produto ele vai ser um produto que ele vai performar na sua loja. Então, assim, no fim do dia, é sobre paladar. Você tem que pegar, provar, entender que esse produto tem potencial para você, vamos dizer assim, botar sua roupagem nele, mesmo que ele venha de um grande fornecedor. Sim. Mas isso é... Como você transforma isso, mesmo sendo... Às vezes você consegue até fazer um produto exclusivo, né? Se você tem muito volume, mas se não é um produto exclusivo, como você faz isso ficar muito autêntico para ser uma assinatura, Exatamente. Aí você precisa identificar. Como eu falo, quantidade de produtos que eu recebo, às vezes vem com um lindo de um discurso, etc. E você olha e você fala, pô, esse cara é bom, esse cara pode funcionar pra gente, etc. Mas a hora que você come e bota na boca, assim, você fala assim, nossa, tá muito longe. Eu veto vários. Vários. Veto vários. Eu e o Henrique, que é o braço direito meu, assim. Nossa, quantas vezes? Veta. E veta no paladar. Então, assim, tipo, tem processo? Consegue atender? Beleza, lindo, maravilhoso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é bom realmente? Tá? E aí você... Querendo ou não, pode parecer estranho, mas eles se interligam nesse processo. E ainda falando, vamos estressar então a coisa da cadeia, que eu acho interessante, depois a gente vai para os outros pilares, que aí você fala liderança, etc., quais são os outros pilares fundamentais para ganhar escala, mas tem uma coisa que me parece também ser sempre muito importante, que é quando você estabelece, e acho que pelo que você está contando, a gente falou um pouquinho antes de começar a gravar, que você transformou isso numa condição sine qua non, né? Fala, pô, em vez de eu internalizar essa produção, eu preciso ter parceiros que me permitam crescer mais rápido. Sim. A gente, no Bulger, a gente tem uma premissa que vem desde o início, que é não ter uma grande cozinha de produção. A gente não tem. Então, todos os itens que eu trabalho, eu preciso trabalhar os parceiros. Porque se eu sei fazer hambúrguer, sabe? Eu não sei fazer pão. Eu sei fazer as receitas dos meus molhos, eu sei executar. Mas a hora que eu vou escalonar isso, não sou eu esse cara. Ou fica muito caro, né? Fica caro, fica impossível. E aí você começa a trabalhar com um outro gigante problema, que é logística. Sim. Fazer logística é um grande problema. Então, assim, a logística, talvez ela seja o grande vilão todo nessa história. Um gargalo absurdo, né? Absurdo. E isso vocês aprenderam batendo cabeça, ou foi uma definição estratégica lá de trás que falou, a gente não vai fazer cozinha central porque a gente não quer ter logística, porque isso vai encarecer demais? Olha, eu, Beto e Ricardo, meus 2 sócios lá, acho que a gente tem, desde lá de trás, essa premissa. Essa premissa, ela... Não vou te falar que a gente saiu executando ela logo de cara. Mas a hora que a gente... Até porque você precisa ganhar volume para algumas coisas, né? Exato.
E se não tem volume, fica mais caro. Se tem volume, então é Sim. exatamente essa que é a equação. Mas aí a gente montando o nosso negócio, eu não vou lembrar realmente quando foi, Sim. mas em algum momento alguém soltou alguma frase e essa frase ela se tornou um mantra na nossa cabeça, assim, tipo, cozinha de produção. Vai ser a última coisa que a gente vai fazer no que depender de nós ou enquanto for possível, assim, sabe? Talvez tenha sido, a gente participou em 2016 e 2017 de um processo como que chama lá? Que faz como se for... Daqui a pouco eu lembro o nome do pessoal que faz a consultoria da... Oh, meu Deus, daqui a pouco eu lembro. Endeavor. Fizemos um processo da Endeavor, um scale-up muito legal. Muito legal. Tivemos mentoria, aprendemos, etc. Ouvimos tudo que a gente precisava ouvir. E acho que uma das coisas mais importantes não foi nem o que a gente tem que fazer, foi o que a gente não pode fazer ou o que não deve fazer logo no começo, assim, sabe? Então... Saber o que não fazer costuma ser 90% do jogo, né? A gente não bate tanta cabeça. Eu vivo falando pra minha equipe, assim, às vezes eu tô um pouco bravo, assim, eu olho para eles e falo assim, gente, e eu acho que esse é um ponto do nosso aqui, os brasileiros em geral, tem grande dificuldade de falar as duas primeiras palavras que a gente aprendeu, que é sim e não. Sabe? As pessoas não falam sim e não falam não. Tem uma dificuldade, principalmente no não. Não dou conta, não sei fazer, não é pra mim, não é. Sim, vamos jantar semana que vem e falar, vamos falando. Você fala, cara, não posso. Exato. Não quero. Então, aí quando eu tô bravo, a minha frase é, as duas primeiras palavras que você aprendeu na sua vida foi sim e não. Por que você só usa uma delas assim? Fala não. Fala que não dá. Sim, é importante. É um posicionamento importante. Então acho que é isso. E me conta, dentro dessa coisa da flexibilidade, a gente também estava falando antes de começar da história do franguinho frito. Sim, né, do petisco de frango, como queira chamar. É um aperitivo de frango. E que também é um clássico, mas que vocês tiveram, de novo, com a Seara, uma parceria da indústria também ouvir, né? Porque eu acho que esse é um caminho muito importante. Assim, às vezes estão desenvolvendo um monte de coisa, mas não estão ouvindo. E me conta como é que foi essa experiência. Porque muito legal. Pode parecer jabá, mas não é. Não, a Seara, eu acho que tem um negócio, vou falar da Seara, porque eles são muito parceiros nossos, eles foram ano passado em um monte de coisas, são esse ano, 2025 inteiro, eles estão com a gente. E eles têm, cara, genuinamente, as pessoas que estão lá, e a Jéssica especialmente, é uma pessoa muito preocupada com o desenvolvimento e com a educação do mercado. Sim, é por isso que ela acreditou na gente muito antes de muitas marcas, assim. Então, eles têm esse DNA, assim, de querer estar perto, de querer ouvir, de querer trocar. Então, eu posso ser jabazeira mesmo, porque a relação foi... eu vejo muita verdade ali nessa ideologia deles. No meu caso, foi assim. Eu comecei com o produto deles, bacon. E o produto bacon da Seara Gourmet, que eu trabalho, no caso, por que eu trabalho com ele? Não é porque eu acho alguém bonito do outro lado, não é por causa da Jéssica, de fulano, não. É por causa do bacon. A questão do bacon deles, pra mim, funciona simples, porque ele tem menos sal, menos sódio, e isso é algo muito importante pra mim. Eu não acho eu vejo a cor dele me entrega um produto que eu considero. Enquanto outros, às vezes, você pega aquele laranjado estranho. Então, tudo começou dali. E a Seara, naquele momento, lá para trás, isso deve fazer, sei lá, uns 8 anos, mais, 9 anos, 10 anos, talvez, ela estava se reformulando. Era um processo deles internamente lá diferente. E aí, quando eles começaram a cutucar um pouco mais o Food Solution, né, o Food Service como um todo, começaram a surgir algumas oportunidades. E foi quando me ofereceram a questão do chiquenitos, que é um aperitivo de frango. Empanadinho. E aí a gente começou a trabalhar o chiquenitos. Beleza. Você não tinha isso no cardápio Não ainda? tinha isso no cardápio, então eu queria ter um aperitivo de frango no cardápio. E aí eu cutucando o mercado, abrindo as gavetas do mercado, achei chegamos nele. A referência era o nuggets do McDonald's como empanamento, que eu sempre gostei do empanamento, não tô falando sobre o recheio, aquele empanamento fininho, massa de temporada, legal achava legal, era a referência. Não gosto de aperitivo de frango que tem aquela massa tipo de farinha panko, por exemplo. Não me pega, não gosto, não é meu paladar. Aí a gente chegou e
veio o produto. Aí veio o produto e aí a gente começou naquele momento a fazer um bate-bola. Vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Mexe na moagem. Eu sou muito chato em relação à moagem de tudo. Acho que as coisas têm que ter textura. E aí a gente começou a mexer, afinar, aumenta um pouquinho a massa, faz isso, faz aquilo, e a gente foi evoluindo. E nós fomos. E naquele momento você não tinha necessariamente volume, porque você ainda não vendia esse produto. Devia ter 3, 4 lojas, não tinha volume nenhum. Mas também foi o momento certo, né? Sim. Às vezes tudo é uma questão de timing. Eles estavam entrando com esse produto e vocês tinham potencial. Sempre tem aquela pergunta, né? Qual que é o volume que você projeta? Sei lá, eu devo ter falado 400 quilos por mês, coisa assim. Eu lembro que com 3 meses eu tava comprando, 2 toneladas. Tá. Foi muito assim, pum, foi. Mas aí o processo foi esse todo. A gente pegou, se afinou, ajudei eles me ajudaram. Coloca um pouquinho mais de massa para deixar um pouquinho mais crocante. Dá uma mexidinha na moagem para deixar um pouquinho mais texturizado. Legal. Aí o tempo de cozimento que eu uso na loja, que é diferente do que eventualmente vem em outros lugares, a gente foi adequando. Fomos a primeira. Então, assim, se tem alguma hamburgueria hoje no Brasil que está comprando chickenitos da Seara, provavelmente a história que o Burger tem com a Seara desagou para fazer esse grande sucesso desse produto nesse negócio, assim, porque a gente trabalhou do desenvolvimento e ele é um grande campeão lá dentro. É um belo case. E disso derivou o empanado maior, que também virou um case. Derivou o grandão redondo, que é o Supreme, no caso. E, também. Porque aí sobre processo. Volta no processo. Processo a gente pode botar como um pilar aqui, né? Porque para a escala, processo é inegociável. Tremendo pilar. Mas volta no processo. O Brasil é um dos maiores produtores de frango do planeta. Entra nessa cadeia. Tenta entender as complexidades dela. É muito fraca a cadeia de frangos no Brasil que vão para o food service. Você não consegue fazer curva nas coisas. É muito difícil. O frango ele tem processo de contaminação complexo, temperatura complexa, desossa complexa, moagem dele também é complexa. Então, assim, frango ele é tão simples e ao mesmo tempo tão complexo quando você fala de supply chain. E se eu chegar e falar assim, eu preciso achar um fornecedor de frango que me venda uma sobrecoxa desossada, se ferrou. Você vai camelar atrás do mercado e provavelmente você vai ter problema. Por quê? Os grandes produtores não vão querer fazer o processo. Os que fazem processo não vão ter o produto. E aí esse produto ele vai começar a ter vários, vamos dizer assim, várias paradas. E cada parada é uma complicação que vai surgindo. Parada é uma quebra de fornecimento mesmo. Uma troca de mão, vamos dizer assim, sabe? Tá. Eu pego, eu vendo pra você, que vende pra lá, que faz não sei o quê. Aí, eu te vendo o frango inteiro, você desossa. E aí ele pega o frango o desossado e ele moe. E aí não sei o quê. Vai ficando caríssimo e ruim. Sim. Vai ficando ruim, porque ele vai se perdendo. Então, provavelmente, o cara que trabalha nesse mercado, que foi querer comprar alguma coisa muito específica de frango, em algum momento da vida dele chegou, ele abriu o pacote do frango. É por isso que eu falo sobre comer, cheirar, perceber. Porque todo esse caminho ele foi lindo, maravilhoso. Aí a hora que chegou lá, que você vai provar, que você abre, se você é safo mesmo, você olha e fala assim, a vida útil disso está no fim. Tá. E você está pegando um rabo de foguete na sua operação, isso vai te complicar e vai te dar problema, e vai dar contaminação, paladar, etc, etc, etc. E aí volta na parceira, na Seara, que, novamente, conseguiu entender, acho que primeiro do que os outros, esse jogo. Tá. E falar, vamos entender o que a galera tá pedindo, vamos entender, vamos adequar, vamos melhorar, vamos fazer, vamos acontecer. E aí é a mesma coisa também. Puta produto campeão deles, super fluindo, funciona super bem, todo mundo gosta. Sim, e virou um fenômeno mesmo nas hamburguerias, né? É um produto que ganhou um protagonismo mesmo, né? Antes era muito hambúrguer bovino e agora ter o produto abriu uma possibilidade. Exatamente. Muito bom. Antes, imagina só, se eu quisesse fazer algum desse, bem estilo mais fast food, eu ia ter que comprar o frango, para fazer bem, comprar o frango, desossar o frango, moer ou processar o frango, depende da receita que você vai fazer. Então, cada um desses processos eu vou ter que ter uma pessoa meio que dedicada a isso. E aí eu vou fazer todo esse processo, aí eu vou temperar, vou fazer, e ele vai ter uma vida útil muito curta. Ou se você tiver uma cozinha central, dentro da sua estratégia, você já entra com logística que já queimou sua... Exatamente. E muitas vezes queima a sua margem, né? Eu acho que é interessante
talvez num primeiro momento de escala, a cozinha central seja importante ou uma cozinha que produza para outras lojas seja importante, porque você ainda não tenha volume para negociar com a grande indústria, mas eu acho que esse é um ponto interessante para quem está olhando e querendo crescer, como você pode ficar mais leve para focar em execução, para focar em loja, para focar em marketing e poder ficar mais leve, né? E acho que a logística em cima disso. Porque se você tem uma operação grande, certo? Grande, parruda, que tem volume, etc. Mas é uma operação, ou até um pouco menos que isso, mas ela é próxima. E você montar uma cozinha de produção ali realmente tipo, colado, parelho, muito próximo, isso não vai se tornar um problema. Mas quero ver você ter, sei lá, 10 lojas, 6 lojas, 5 lojas que chegam. Sim. E você tem que começar a ficar fazendo essa logística. Primeiro que você vai ter que ter 2 carros, um congelado e um refrigerado. Então, assim, e qual que é o tamanho desse carro? E qual que é o nível de entrega? E aí você, sei lá... Sim, aí o Zé que dirige o congelado aí tem motorista, tá doente. Aí tem... Meu, sei lá, aí tem... Já passamos por várias, tipo... Aí é motorista, aí é assalto, aí é pneu que fura, aí é caminhão que dá o pau, aí não sei o quê. Aí pequenos problemas vão bater lá na ponta. Sim, muito bom. Vamos falar de processo um pouquinho, que acho que foi um segundo ponto importante aí para ganhar escala e para entregar o mesmo produto final para o cliente, porque quando a gente está falando também de escala, a gente está falando de construção de marca. Para você ganhar escala, sua marca precisa ser forte, porque o cliente precisa olhar e falar, putz, quero, né? Então, quanto mais forte a marca, maior a possibilidade de ganho de escala. Então, processo é o nome do jogo, né? Sim, processo é o nome do jogo. Eu, vindo da minha escola de gastronomia, o que eu falo, eu não seria capaz de determinar tantos processos assim quanto hoje eu tenho na minha empresa. Então, eu falo que eu aprendi com pessoas. A gente teve uma diretora que ajudou a gente demais nesse processo. A gente teve mão de obra de muita gente que veio de mercado de outras coisas que vieram... Tipo, essa diretora nossa, ela veio, tipo, quase... O ramo dela já passou em momentos por ramo hospitalar, assim, né? Então, é o máximo, o supra-sumo do processo. E eu chego hoje na minha loja, por exemplo, eu vejo coisas que me dão muito orgulho, que é isso. É você, por exemplo, ter cartilhas de processo visual para todos os colaboradores, que também bate nisso processo. Sim. Como que você mantém seu processo e trocam suas pessoas o tempo todo? O turnover gigantesco de mão de obra. E o seu processo tem que se manter, custe o que custar. É um tremendo problema. É um tremendo. Então, assim, o processo, esse grande esse grande personagem da vida de quem quer crescer, ele não vai vir da noite para o dia, ele é extremamente importante e acho que no cenário de hoje, principalmente do meu negócio, ele é muito mais importante porque eu preciso manter o processo e as pessoas elas vão mudar e elas vão mudar cada vez mais rápidas. E isso é uma coisa muito ruim porque a gente tem, assim, como manter o processo, pessoas trocando o tempo todo. Você ensina o chapeiro, você vai, você fala, etc. Ele olha para você e fala assim, cansei desse negócio, vou fazer outra coisa, vou, sei lá, vou virar motoboy, o que quiser. E aí você vai perdendo seu processo. Então, assim, tem que ter pulso muito firme, uma equipe que compre a ideia de manter os processos, coisas muito bestas, até como eu falei, na minha escola de gastronomia, que eu não dava valor. A coisa, eu tenho a impressão que o processo ele começa numa mentalidade da gente quebrar aquela história do não, eu sei fazer, e começa nos donos também, né? Fala assim, vamos seguir uma cartilha, vamos começar a tabular as coisas aqui, ninguém muda o jeito de fazer. Sim. E aí é um processo, mais um processo que é melhoria contínua, né? Não. Todo dia você está azeitando aquilo ali até você chegar no... Pô, temos um caminho desenhado. Do cozinheiro de restaurante pro cara que tem uma rede de hamburgueria, tem algumas coisas que são muito presentes e que foram quebras no meio desse processo todo. Por exemplo, assim, colher de medida. Eu como cozinheiro de gastronomia francesa, qual a chance de eu ter uma colher de medida? Sim. Qual a chance? Não vou ter uma colher de medida nunca. Isso é uma humilhação para mim como cozinheiro de comida francesa. Não. É colher de medida hoje em dia. Então, quanto vai de sal, não sei o que lá? Colher de medida. Então, eu acho que tem mais um aqui que deriva do processo, mas que para a gente falar de escala é fundamental, que é padronização. Sim. Né? Que o processo é o meio, sim, mas o fim é a padronização total e absoluta de tudo aquilo que a gente faz, né? Vou botar mais esse ponto aqui. Os 3 que eu ia falar era tipo colher de medida, copo de medida, balança.
sabe? Meu, eu odiava isso tudo, sabe? Tipo, eu como cozinheiro francês, eu odiava isso tudo. E hoje em dia, você tá louco. Entra nas lojas aí, é colher de medida, é cup de medida, é balança pra todo canto, pra tudo quanto é lado. As coisas, as receitas são todas desse jeito. E é assim que é. Cronômetro, sabe? Tipo, não tem essa de, tipo, olhar... cronômetro pra tudo. Então, assim... São várias as quebras que você tem que ter a hora que você vai virando um empreendedor, que você vai montando as coisas e você vai deixando de ser um cozinheiro e só o cozinheiro que você sabia fazer alguma coisa assim. Sim, porque o cozinheiro gosta do freestyle, né? Opa. É parte de quem ele é. Eu também sou cozinheira pro resto da vida. Não estou mais cozinheira, mas sou. Sim. E tem coisas que a gente essa liberdade é essencial para a criatividade também. Sim. Mas quando você fala de escala, quando você fala de construir um negócio que é maior que você, tem que botar isso aí no bolso. Exatamente. Você não vai estar em todos os lugares. Sim. É impossível. Cara, é uma ruptura de cultura Sim. do cozinheiro. Sei lá, por isso que eu comecei a falar, o processo, para mim, na verdade, ele é uma mentalidade num primeiro lugar, que é quebrar isso e falar, beleza, aqui não tem mais espaço para o freestyle. Aqui, para a gente chegar nesse lugar, quero ter um restaurante só, é uma casa, tem ali os cozinheiros, é uma opção. Sim. Ainda que para o financeiro isso seja também uma questão, né? Mas, ok. Agora, quando você está falando em escalar, em crescer, manualização e padronização os controles. Fala são controles, inegociáveis, né? E aí você vai para os controles de qualidade, por exemplo. Nossa, controle de qualidade também é um negócio assim, tipo, é outra ruptura. Pegar um cozinheiro de cozinha francesa que tem um restaurante, uma unidade, você ficar guardando, sei lá, amostragem, por exemplo, é um negócio que é um processo que não é tão normal assim, sabe? Sim. Pro cozinheiro, você não guarda a amostra de tudo, você não faz rastreio das coisas, você não puxa um monte de informação que você poderia estar puxando, você não pensa em várias outras coisas. Sei lá, é isso, é do EPI a amostragem que você vai ter que ter para você tirar suas provas de tudo, sabe? Tipo, conferência de temperatura, recebimento, são várias as coisas que você começa a fazer e assim, e tem que fazer. Sim. E tem que fazer. E uma coisa em relação a isso, por exemplo, qualidade, cara, foi uma batalha. Mas hoje em dia, as lojas, quando vai a nossa equipe de qualidade, fazendo visitação e dando notas e etc., quando o cara tira uma nota máxima, uma nota 100 na loja, hoje, as pessoas da loja, elas têm isso como um grande orgulho. Sim. E, sei lá, em 99, 2000 que eu trabalhava, a nutricionista, ela entrava na cozinha, ela só tomava bronca de todo mundo. Era, chutada da cozinha. Sim. Sabe? Tipo, era muito diferente. Eu vou até separar controle de qualidade de padronização, porque eu acho que aqui ele cabe num outro lugar, porque tem a coisa da auditoria, do acompanhamento. Então, talvez ele seja um outro pilar mesmo para você manter, porque a padronização ela precisa ser auditada e o controle de qualidade vai trazer essa auditoria em cima disso, né? No nosso caso, em 10 anos de aniversário, mas 11 anos operando, a gente nunca tomou nada, em nenhuma visita de vigilância, por exemplo. É um negócio que a gente acha que não é nada, sabe? Tipo, nunca tomei um aviso, alguma coisa, nada, zero. Pode acontecer alguma coisa que aconteça fora da curva? Pode. Isso é quando você vende, sei lá, 200 mil hambúrgueres no mês, provavelmente algum deles você tem uma margem lá, nossa margem é baixa, mas você tem uma margem de defeito que vai acabar acontecendo. Mas entre ser uma pequena margem e isso ser um grande problema, passou até hoje liso nisso tudo e foi muito satisfatório para mim, porque, talvez eu não conseguisse fazer isso sozinho, assim, sabe? Tipo, foi difícil. E cardápio? Quando você fala em escala, a escolha do cardápio certo também é um ponto, é um pilar fundamental nessa estrutura? Sim. Esse é um ponto que, assim, cardápio, ele tem que ser uma simbiose, né? Sim. É uma das coisas que as pessoas não pensam. As pessoas pensam o cardápio como uma lista de produtos, né? Exatamente. A gente fala que, no Foodness, a gente fala que cardápio é a ferramenta mais importante para você estruturar o seu negócio, para você fazer dinheiro. Exatamente. Senão você não faz dinheiro, você não faz velocidade, você não se especializa em nada, nada. Sim. No meu caso, eu tenho meus lanches fixos e eu tenho os meus sazonais. Tá. Que eu vou lá fazendo, aí depende do calendário, depende da agenda que a gente vai fazendo, a gente faz ações e as ações super funcionam. Que também é um teste para quando eu vou escolher um parceiro que eu vou trabalhar alguma coisa,
muitas vezes o grande teste para ele é fazer um sazonal que vai acontecer. São sazonais. Sei lá, Que são, tipo, quando a gente vai pra gringa, os caras fazem isso como estratégia o tempo todo, né? Que Exato. eles chamam de LTOs, que são os produtos por tempo limitado. É isso. E é assim que eles testam, assim que eles validam. Putz, vale a pena, não vale a pena, como é a operação, como é que é o fluxo. É exatamente isso que eu faço. Então, vários produtos que eu tenho como top sellers hoje, que vão muito bem, o teste não é do produto, é o teste da empresa, na verdade. O teste de quem está todo esse caminho. O teste é fazer um LTO, botar para rodar, vendeu bem, entregou na data, tive problema de recebimento, tive problema de execução, tive problema de produção, o rendimento dele é aquilo que estava proposto. A margem se entregou. Sabe, tipo, o marketing funcionou, tudo funcionou, todo mundo engajou, a coisa fluiu. Beleza, ok. Faz a ação, volta para dentro, entende, fala, pô, acho que faz sentido continuar, não continuar. E aí a gente analisa em cima disso o todo do próximo passo, né? Boa. Vou aproveitar e fazer um merchan nosso, que é o seguinte, a gente estamos falando de cardápio, a gente tem um map de engenharia de cardápio e estratégia de controle e redução do CMV, 16 e 17 de setembro, e tem mais uma edição em outubro. Seguinte, são só 15 vagas por edição, são 2 dias, é um grupo de estudos muito profundo, você sai de lá com um plano de ação para aplicar no seu negócio, personalizado para você. Ontem, para não mentir, ontem eu recebi uma mensagem no grupo da turma anterior, da Fernanda ali, que tem o Ariga, que é uma rede de rodízio. Ela reduziu o CMV dela, ela é muito aplicada. Ela mandou, apliquei tudo que a gente discutiu no MAP, ela reduziu o CMV dela de 38 para 27. Começou a ganhar dinheiro. Não. Bizarro. Começou a ganhar dinheiro. Falou, bati meta de Prime Cost sem aumentar absolutamente. Aumentou 60 mil no faturamento. Então, ou seja, ela fala, o curso se pagou muito antes do que eu imaginava. Então, assim, 16, 17 de setembro e depois em outubro, eu acho que é 28, 29. Vamos deixar o link aqui, tá? Não vacila, porque cardápio é a estrutura fundamental para o seu negócio dar dinheiro. Feito o meu jabá, que é um recado importante. E aproveitando, dia 21/10, vai estar aí? Então tá convidado. 21/10 tem Servir. A gente faz um evento especial uma vez por ano e teremos com After Party, que é o que a gente gosta mesmo de confusão. Eu não vou contar o que vai ter no After Party, porque é segredo ainda, mas After Party não está incluído no evento. O After Party é só para convidados, patrocinadores e sócios de Clube Foodness. Hein? Então, quem quer ir no After, que para mim é sempre a parte mais legal. Sim, na hora que a verdade sai. Sim, a hora que cai o crachá e todo mundo se diverte, relações profundas são construídas. Perfeito. Bom, muito bom, Ti. Para além disso, eu anotei 2 coisas que, enquanto você falava, apareceram e que eu acho que também são fundamentais, assim, do que eu acredito. Eu queria ver a sua opinião. Pessoas, então, tanto a construção de uma cadeia de contratação e gestão dessas pessoas, quanto a formação de liderança, porque a gente não consegue abrir novas lojas se você não tem pessoas formadas, né? Queria ouvir um pouquinho disso e também se você gosta da ideia de trazer pessoas de fora, se isso funciona bem para vocês também, para potencializar, acelerar curvas de aprendizado. Vamos lá. Pessoas, eu acho que assim, lá no Burger a gente é extremamente privilegiado porque tem uma questão interna ali de engajamento das pessoas que a gente trabalha que é assim, eu não tenho só falar bem. É impressionante, eu acho impressionante. Às vezes, de verdade, eu tenho que brigar com as pessoas, falar assim, você precisa parar de trabalhar alguma hora. Para. A empresa não foi montada para isso. A empresa foi trabalhada desde a essência para você ter um pouco mais de vida do que você está tendo neste momento e resolva isso. E aí a gente tem ali algumas pessoas. Tem pessoas que estão comigo trabalhando de restaurante de outros momentos, estão, sei lá, 15, 16 anos trabalhando comigo. Tem umas mais, outras menos. O começo do Burger, lá para trás, eu coloquei muito amigo meu para trabalhar. Amigo mesmo, assim. As pessoas precisavam de alguma ajuda, alguma coisa assim, entravam para trabalhar. Isso me ajudou muito a montar o DNA do meu negócio. Legal. Lá para trás. Eu gosto disso também. Eu falo que o Foodness é o puro nepotismo da história das empresas. A segunda loja nossa, ela foi inteira montada com pessoas que, assim, são amigos meus, reais, assim, amigões até hoje. E como eu disse, me ajudou muito a montar o DNA, a montar o estilo de serviço, a música, ajudou o todo. Óbvio que a maioria deles, ou quase todos eles, saíram. Sim.
Só que eu tenho hoje na minha equipe algumas pessoas... Mas eles te ajudaram a construir a cultura que hoje faz com que você consiga reter bons colaboradores. Né? Exatamente. E eles são, na verdade, eles são os meus quase como clientes ocultos hoje em dia, assim, sabe? Porque eles levantam para mim as coisas todas quando acontece alguma situação. E eles são parte, vamos dizer assim, da comunidade toda do meu negócio. E aí, naquele momento, me ajudou a passar valores também para todo o restante da minha equipe, quem eu era, como que as coisas são, como que a gente trata as pessoas. E aí, depois disso, vamos dizer assim, ficaram os sobreviventes. E aí depois os sobreviventes se tornaram as peças-chave, e aí eles começaram a evoluir, e eles começaram a crescer, e eles começaram a se tornar cada vez mais meu braço direito, eles são as pessoas próximas a mim, eles são as pessoas que eu falo, que eu delego, que eu troco experiência, que a gente troca referência, a gente faz isso tudo. Então, assim, é crucial. Eles viram multiplicadores, né? Exatamente. É crucial, porque não é só sobre, aí nesse caso, não é só sobre o processo, né? Não é só sobre a qualidade. É também sobre valores humanos e quem você é e como que você quer contar essa história para os outros. E quem está conduzindo esses processos, porque todo processo é executado por pessoas, né? Exatamente. E eu não quero trabalhar com pessoas chatas, entendeu? Eu também evito. Não dá. Sim. Sabe? Então, eu olho na minha empresa e eu vejo assim, a gente é realmente assim, esse time que eu estou falando são pessoas que a gente é amigo. E a gente é engajado, e a gente trabalha pra caramba, eu tenho que frear as pessoas, como vários momentos eu falei. E eles são os meus multiplicadores, sim. Eles são meus multiplicadores, eles são meus sócios, eles são meus amigos, eles são meus funcionários, eles são meus colaboradores, eles são todas essas palavras. E eu não conseguiria fazer sem eles. Então, assim, eu tento o tempo todo estar devolvendo de alguma maneira para eles outras coisas, porque, assim, eu preciso continuar a fazer com que dentro dessa grande comunidade, esse núcleo duro, ele continue crescendo. Isso é algo que, pô, é o que nos move. E trazer pessoas de fora é necessário, porque eu conheço algumas pessoas, mas eu não conheço todas as pessoas legais do mundo, assim, né? Então, assim, eu preciso... Faz sentido? Faz. Mas a pessoa precisa ser legal, bem-humorada, trabalhadora e traga algo que a gente não tem internamente. Perfeito. Então, se a gente tem isso, trago sempre. E as grandes evoluções que a minha empresa passou, provavelmente... elas foram movidas por pessoas que chegaram no meio do caminho, assim. E eu gosto muito a gente, apesar de ser uma consultoria, a gente também usa muita consultoria pra gente, porque o que eu gosto do olhar? Cara, é uma pessoa que tá ali com outro conhecimento e que tá zero influenciada pelo meio. Sim. Né? Então, às vezes, ela está enxergando... Às vezes não, com toda certeza, todas as vezes ela está enxergando coisas com muito mais clareza do que a gente que está dentro. Exatamente. Né? Porque tem momentos que a gente fica e fala, cara, agora eu estou batendo cabeça. Eu sempre acho que agora é hora de trazer alguém. Seja para marketing, seja para operação, seja para a parte financeira. E trocar também, né? Porque às vezes precisa oxigenar, né? Exato. Oxigenar é extremamente necessário. A gente tem, na caminhada inteira, a gente tem pessoas que são ótimas pessoas, maravilhosas. Tem todos esses valores que eu falei para vocês, mas que o timing dela deu. E a gente tem que respeitar. E aí eu vou trocar isso porque eu gostaria... Tudo que eu queria na minha vida era conseguir montar todo mundo dentro de casa. Só que não dá. É impossível. Por tudo que a gente falou aí. Então a gente tem aí, sei lá, como eu falei, o último que a gente trouxe, por exemplo, foi uma pessoa que ela é um coordenador, um gerente. Juro por Deus que na nossa empresa a gente nem pensa muitas vezes sobre cargos assim das pessoas, sabe? A gente trouxe para ser um gerente geral, ou para ser um coordenador, ou o nome que for para dar. Mas foi uma pessoa que veio de fora. Por quê? A gente, quando identificou essa pessoa, a gente conversou, etc. Fora o currículo, fora a capacidade, a gente olhou e falou assim, essa pessoa tem o que a empresa não precisa. E uma das coisas que a gente precisava naquele momento... Pode parecer não, era uma pessoa mais bem-humorada. Que tivesse um pouco mais de humor para lidar com as pessoas no dia a dia. E no meu ponto de vista, na minha entrevista, quando eu fiz, eu olhei pro currículo bom ali no Mareleza, mas assim, o meu ponto de decisão foi... Eu senti que era uma pessoa mais bem-humorada e que o trato com os outros dele ia ser mais próximo do que eu acredito como ideal. E aí trouxemos. E tá muito na cultura, né? A gente no Foodness tem isso, a gente tem até alguns selinhos que são pilares da nossa cultura. E um deles tem que ser divertido. Sim. Cara, porque a gente está falando de negócios, a gente está falando de um trabalho, de um mercado que tem um trabalho muito intenso, né? Fala, pô, se não for divertido, fica muito chato. Né? Então, tanto na nossa estrutura interna quanto em tudo aquilo que a gente produz, a gente busca essa leveza do divertido. Sim, concordo plenamente. E aí,
uma outra coisa que apareceu bastante, tanto em cultura quanto de outras formas, foi a necessidade para escalar e para ganhar um tamanho importante. Marca. Marca. A nossa marca ela tem uma história bastante resiliente, assim. Porque eu criei a marca. Quando eu criei a marca foi em setembro de 2014. A gente pegou a marca e registrou ela no INPI. E ela teve um conflito. E esse conflito virou um processo. E esse processo foi super, super complexo. A gente foi até o fim e chegou no fim e a gente ganhou. Nossa, foi uma história ímpar. E assim, imagina, eu já devia estar com, sei lá, 8, 9 lojas, 10 lojas. E a gente ainda não tinha a propriedade da marca. Tá. Então a gente vivia que agonia, né? Que agonia. Tipo assim, eu tô fazendo isso aqui crescer, mas eu não sei nem se ele é meu, sabe? Tipo, foi muito doido. Só que no nosso caso, quando a gente fala sobre marca no Bulgar, também é algo que vem de verdade com meus aprendizados, com meus amigos, com as pessoas que eu trabalho e trabalhei e por aí vai. Marca no Bulgar, a gente, de verdade, a gente não se baseia muito sobre marcas de alimentação, em tudo que a gente vai trabalhar em relação a isso. A gente se baseia muito mais em coisas que sejam de comportamento, tá. Moda, comportamento, música, etc, etc. E aí a gente construindo os pilares da marca, a gente percebeu lá em 2017 que a gente precisava evoluir e fazer as coisas acontecerem de uma maneira melhor. Naquele momento a gente buscou um rebranding que a gente fez do Bulgar, do primeiro logo para o segundo logo, e foi ali que a gente começou a realmente trabalhar a marca, pilar da marca, como se posicionar, o que falar, como etc, etc. Quem fez isso foi um cara muito bom, Edu Irama e tal. Ele veio de uma indicação de um outro amigo meu, que é o Pedro da Pie, e me indicou. E aí, naquele momento, a gente começou a ser muito baseado nos pilares de branding de moda. Tá. Porque a gente pensa que moda é muito mais atemporal do que restaurante quando você fala sobre branding. Sim. E aí a gente começou a fomentar isso em cima desses pilares. E aí, você pega tudo que a gente olha, a gente fala assim, precisa ser atemporal, precisa ser divertido, precisa ter música boa, precisa ter pessoas boas, precisa ter conversa com o público que você atua, você precisa entender que não dá para você ser o que você não é. Já passamos por isso, já aconteceu na pandemia, de Sim. chegar uma hora na pandemia e falar assim, nossa, precisamos começar a atacar o público dos jovenzinhos e etc, etc. Não, porque a geração XYZ e não sei o que, a gente começou a fazer aquilo. Nosso brand ficou completamente biruta. A gente teve que dar um turnaround, assim, tipo, imediato em relação a isso. Porque isso que você está falando é muito legal, porque quando a gente fala marca, as pessoas às vezes acham que a gente está falando só de logotipo, né? Mas marca, o Léo Spigariel tem uma definição muito boa, que ele fala que marca é construir um espaço na cabeça e no coração do seu cliente. Sim. Né? Isso é construir uma marca. Sim. Então, a música, o seu post na rede social, como você se comunica, seu tom de voz, seu storytelling, sua experiência em loja, tudo isso é construção de marca, né? Exatamente. Você tem que... Uma marca, na verdade, é uma vida, né? Tipo assim... Sim. É isso, é uma vida. No negócio que você está montando, você tem uma marca que ela é morta, beleza, ela tem que ser lembrada. Tem a premissa lá de trás, ver e ser visto, Sim. tem que ser lembrado, você tem que estar atuante, você tem que escolher o lugar que você vai estar. E aí, nisso, uma outra sorte e competência quando juntos é muito bom, né? Que todas as marcas que também nós nos juntamos, nos associamos lá para trás e fizemos parcerias, a gente teve essa sorte. Acho que do nosso lado era sorte, tem um pouco de competência do nosso lado, e do outro lado também tem uma sorte, uma competência que todas conseguiram crescer juntos. Todas juntas, assim. Então, assim, o meu fornecedor que era pequeno cresceu junto. O meu cresceu junto. O meu cresceu junto. E aí eu olho pro lado, assim, eu vejo que realmente, assim, no nosso caso, a nossa marca, o nosso crescimento, ele veio muito em cadeia. Sabe? Sim. Tipo, várias pessoas cresceram junto com a gente, real, assim. Do cara da segurança ao cara que, sei lá, que faz meu pão, o que carne, o que tudo, todos eles realmente conseguiram crescer juntos e tem essa comunidade acontecendo por trás, as festas que a gente participa, sabe? Tipo, Sim. Às vezes a festa nem me dá uma grande venda, mas a gente vai lá e eu faço questão de estar lá. Às vezes eu até brigo com eles, pô, você precisa me falar isso um pouco antes, cara, porque assim, eu quero estar nessa festa porque a gente está junto nessa história, assim, não é porque eu tô indo lá vender bem ou vender mal.
Sabe? Esse final de semana, por exemplo, a gente está fazendo 2 festivais ao mesmo tempo. A gente está fazendo o The Town junto com a Seara e a gente está fazendo pelo Booger mesmo, a gente está fazendo o Koala Festival. Eu faço o Koala Festival desde o primeiro. Sabe? Tipo, é uma operação que eu saio de lá estourando champanhe, que a gente... Eu não estou preocupado com isso. Talvez você não faça dinheiro, talvez você até invista dinheiro, mas você está construindo marca, você está trazendo novos clientes para o seu negócio, ou você está fidelizando clientes que já são seus clientes, ou está fazendo as pessoas lembrarem que você existe. A gente fez Koala, sim, concordo com você. E a gente fez Koala, por exemplo, quando eu falo sobre marcas que cresceram junto com a gente no mesmo tempo de maturidade. A gente fez Koala em Portugal, sabe? Tipo, que legal. Então, Festival de Música Brasileira que fez história, montou um festival em Portugal. E a gente junto, e eu, no meio dessa caminhada, eu já tive erros. Eles já tiveram erros. Mas todo mundo entendeu que fazia parte do que a gente estava construindo e, tá aí uma super parceria, acontece faz tempo, desde sempre. A galera lá é gente boa pra caramba, abriu outras portas pra gente e a gente é uma comunidade. Sim. E, assim, é uma comunidade real, assim, tipo, é Booger e Koala. Eu sou amigo das pessoas de lá, mas acho que o Booger é mais amigo do Koala e o Koala é mais amigo do Booger do que eu sou das pessoas até, então, sabe? É interessante. É vida. É uma marca vida. Muito bom. Bom, já estouramos o tempo, né? Acho que tem uma diretriz muito legal para quem está afim de pensar em crescer, né? Porque às vezes as pessoas ficam com uma gana muito grande da velocidade do crescimento. Eu acho que é importante olhar se todos esses pilares estão sendo amadurecidos para você dar passos consistentes, né? Vamos gravar um negócio junto lá no The Town? Vou bater lá. E quem estiver no The Town e na área VIP, passa lá para comer com o Seara Food Solutions e vai tá gostosinho. Booger. E o hambúrguer deles, ó, não é... Me surpreenderam lá quando fizeram. Na hora que eles me mandaram as coisas, falaram assim, isso que você vai ter que desenvolver? Real. Fui surpreendido. Boa. Vou passar lá, hein? Vai ser da hora, vai ser interessante. Então, maravilha. E me conta uma coisa, pra gente conseguir fechar. Se fosse dar uma dica para o cara que empreende no ramo de alimentos e bebidas e está falando, putz, agora é a hora de eu pensar em ganhar escala ou pensar em crescer. Dica fundamental, né? Ou amarrando isso tudo que a gente falou, ou sim, não deixe isso passar. Sim. Não faça isso, tô brincando. Eu acho que tem que aprender a falar não e tem que aprender a falar sim, como eu falei ali no começo. Eu acho que às vezes não pode ficar só pensando muito no ótimo inimigo do bom e vice-versa. Tem que ter coragem, tem que entender que as coisas também vão se adequar no meio do caminho. Quando as pessoas me perguntam quantas lojas eu tenho, etc., juro por Deus que eu preciso sempre meio que fazer conta, parar, pensar, porque assim, eu me sinto tão parte desse negócio que eu não fico mensurando muito, enumerando muito essas coisas. E assim, é um passo de cada vez. Talvez você vai acertar 2, 3, você vai errar o outro, você vai tomar um tombo aqui, vai tomar um tombo ali, mas só vai. Não pode esquecer dos pilares. Você tem que lembrar quem você é sempre. E você tem que lembrar do seu plano. Você tem que saber onde você quer chegar. Você tem que estar cercado de pessoas boas e vai. Se você for uma pessoa boa, trabalhar direitinho e fizer as coisas, vai dar certo. Muito bom. Muito obrigada, Thiago. Valeu, obrigado a vocês.